Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Às vezes a gente menospreza muito o poder de uma boa comunicação, de saber bem usar as palavras, o tom de voz, da gente conseguir dar aquela mexida nas nossas palavras, na forma como a gente vai falar alguma coisa. A gente passa a subestimar demais esse nosso poder de articular aquela mensagem que a gente quer trazer, aquela ideia que a gente quer trazer, aquela conversa, aquela pauta, algum sentimento à tona que a gente quer trazer através da nossa própria fala. E a gente, por menosprezar muito e por a gente entender também na nossa sociedade, à medida que a gente cresce e que a gente vai vendo as coisas acontecendo e alguns valores que a gente vai recebendo, a gente sente que o certo é a gente falar de qualquer maneira, é a gente não ter papas na língua, é a gente falar a verdade mesmo, ser sincericida, né? Falar a verdade para todo mundo, sem dó, sem dedos, sem medo, falar do jeito que você pensa mesmo e não ter nenhum cuidado na hora de falar, né? Que a pessoa que ela é sincera, a pessoa que ela é verdadeira, a pessoa que não é falsa, ela é aquela pessoa que fala do jeito que ela pensou, que veio na cabeça dela, ela não se preocupa como que aquilo vai chegar no outro, e se o outro se sente mal com aquilo que ela fala, aí é problema da outra pessoa, né? Esses muitas vezes são os valores que a gente recebe à medida que a gente vai crescendo e vai vivendo aqui em sociedade. Só que quando a gente percebe o como uma boa comunicação, uma comunicação empática, uma comunicação com educação, ela abre portas não só em sentido de oportunidades profissionais ou enfim, na vida, mas sim como ela abre portas até mesmo nas relações com as outras pessoas. Não sei se vocês conhecem alguém que consegue ter esse tipo de comunicação, mas quando normalmente você conhece alguém que sabe bem usar as palavras, que sabe bem usar o tom de voz, que quando chega para falar sobre a atitude de alguém ou falar sobre alguma coisa que o outro fez, ela consegue arquitetar as próprias palavras para que a pessoa ela possa receber aquela informação sem se sentir machucada, sem sentir que o ego dela foi ofendido. Quando a gente tem a oportunidade de ver pessoas que têm esse estilo de comunicação, é muito interessante a forma como a gente se sente mais confortável de expressar o nosso mundo interno e às vezes até a nossa vulnerabilidade para aquela pessoa. Então, às vezes, aquela pessoa pode ser um amigo seu de infância, ou um amigo que você tem de longa data, pode às vezes ser uma pessoa mais velha, a qual você gosta de conversar, trocar ideias. Mas quando a pessoa ela tem essa habilidade de trazer uma reflexão e uma ideia de uma forma não grosseira, ou seja, de uma forma empática, de uma forma educada, de uma forma gentil, é interessante que a gente se sente convidado a também expressar a nossa vulnerabilidade para aquela pessoa. A gente se sente tão acolhido pela própria comunicação da pessoa que a gente sente essa vontade de conversar com aquela pessoa, a gente não sente medo, né? A gente não sente o que normalmente a gente sente com algumas outras relações, que a gente precisa ficar pisando em ovos, que a gente precisa ficar cuidando daquilo que a gente está falando o tempo todo, de que a gente não pode expressar os nossos sentimentos. E aí, quando a gente conhece essas pessoas, a gente vai entendendo como que às vezes a gente percebe um contraste dessas pessoas que têm uma comunicação mais empática, mais gentil, mais educada. E eu não estou falando sobre erudição, eu não estou falando sobre usar palavras bonitas, mas sobre a gentileza no tom de voz, no jeito de falar. Uma pessoa ela pode ter um jeito muito erudito de falar, com palavras que são pouco utilizadas no linguajar mais popular, e mesmo assim essa pessoa ela falar com rigidez, ela falar com raiva, ela falar com grosseria, ela ofendeu o outro de alguma maneira. Então não é o uso
das palavras necessariamente. Não é as palavras que nós usamos de forma isolada, sozinha, que vai dizer se a nossa comunicação é gentil ou não. Mas sim a forma como a gente emprega essas palavras e como a gente transmite uma mensagem, uma informação para outra pessoa. Quando a gente pode conhecer até mesmo pessoas mais simples, com um linguajar bem mais simples, mas que tem essa doçura ao falar, que tem essa gentileza, que tem essa educação ao se comunicar com a gente. Então não é uma questão de erudição, de usar palavras difíceis, bonitas, poéticas, para trazer essa sensação, mas sim do próprio tom de voz, da forma como se comunica, da própria postura corporal da pessoa no momento que ela está se comunicando, né? E postura corporal englobando tudo, englobando o olhar da pessoa, o tom de voz, o jeito que ela fala, as escolhas das palavras, tudo isso junto num combo é o que vai dando a percepção pra gente se aquela comunicação ela tem alguma coisa ali por detrás, tem uma segunda intenção, essa pessoa ela tá ali de uma certa forma tentando nos alfinetar, ou nos desqualificar, ou nos ofender de alguma maneira, ou a pessoa está nos julgando, ou se então aquela pessoa realmente está expressando aquilo, a ideia dela, enfim, está conversando com a gente, mas ele está respeitando o nosso espaço, está respeitando aquilo que a gente está sentindo. E eu percebo que assim, quando a gente começa a mudar a nossa comunicação, se preocupando muito na forma como a gente fala, no nosso tom de voz, não para que não no sentido de que a gente tem que se a gente falar alguma coisa, buscar falar da melhor forma e a outra pessoa de uma certa forma se magoar ou ficar ofendida, que aquilo é 100% responsabilidade nossa. Não é. Tem uma parte ali, tem uma linha onde se ultrapassa, onde aquilo que a gente fala deixa de ter uma responsabilidade, né? Como se fosse uma linha cruzada, uma linha determinada. E aí, antes dessa linha, a responsabilidade é nossa, de como a gente fala, de como a gente se expressa, das palavras que a gente usa, do nosso tom de voz, da nossa maneira de se expressar, da nossa intenção ao falar tal coisa, né? Mas depois que cruza dessa linha, já se trata de como a pessoa recebe, de como a pessoa interpreta aquela mensagem, de como a pessoa sente aquela mensagem, de como estão as questões emocionais dela. Então você pode falar com uma forma muito empática, muito educada, muito perceptiva para aquela pessoa. Se aquela pessoa ela tiver ali num dia que ela não está muito bem, ou ela tiver com alguma questão doendo ali, alguma ferida emocional naquele dia, ou tiver assim com muita raiva naquele dia, tiver estressada, se sentindo sobrecarregada, mesmo que você fale com muito dedo para aquela pessoa pode se sentir ofendida, pode querer brigar com você. Então existe uma linha ali onde depois de cruzada deixa de ser a nossa responsabilidade e passa a ser a responsabilidade da outra pessoa, do próprio mundo emocional dela mesma. Mas quando a gente começa a tentar ter esse cuidado, não para que as pessoas não saiam magoadas, não é em tese isso, mas para que a gente possa adoçar cada vez mais a nossa comunicação para demonstrar um certo tipo de humildade, para demonstrar um certo tipo de empatia, respeito ao espaço do outro. Quando a gente tem essa preocupação por de verdade consideração e a gente faz essas modificações na nossa comunicação, é muito interessante como em muitas situações isso nos ajuda. Em situações de problemas, de desafios, às vezes a forma como você se comunica vai determinar se a pessoa ela vai poder te ajudar naquele momento, se ela vai se sentir animada, predisposta a te ajudar ou não, e de que forma vai ser feita essa ajuda. Então, por exemplo, igual no mundo do profissional, às vezes você passa por algum problema e você precisa acionar uma outra pessoa, porque dentro das suas possibilidades, você ali sozinho você não consegue. Então você vai ali e pede ajuda de uma outra pessoa. Você tem várias possibilidades de como você vai pedir ajuda para aquela pessoa, ou se você vai pedir ajuda àquela pessoa, ou se você vai exigir alguma coisa, que são coisas diferentes.
Quando a gente chega para outra pessoa e a gente já começa a reclamar de um problema, e começa a reclamar da empresa que ela é, ou do serviço que ela presta, e já começa ali a desqualificar todo mundo, e já começa a reclamar, ou fala de uma forma autoritária, ou de uma forma ríspida para aquela pessoa, pode ser, e é muito provável, assim, que aquela pessoa, ela pode até te ajudar, sim, pode até te ajudar, pode até tentar, mas muito provavelmente ela pode se sentir ofendida e essa ajuda pode ser muito diferente. Então, se você chegasse ali com uma comunicação mais empática, né, mesmo assim, estando insatisfeito com algum serviço, né, mas você chegar ali para aquela pessoa e não depositar todos os seus detritos emocionais, vomitar aquilo tudo em cima da outra pessoa, né? Você ter um cuidado ali de entender que aquela pessoa ela está trabalhando como você, que não necessariamente as coisas que aconteceram podem ser responsabilidade dela, que às vezes tem coisas que fogem do controle, que às vezes tem coisas que acontecem, que ela gostaria de às vezes te ajudar de uma forma melhor, mas ela não consegue porque está fora das possibilidades dela, ou ela ali está se sentindo sobrecarregada. Então, você pode chegar para aquela pessoa já exigindo, falando que você quer isso, que você quer aquilo, que ela precisa te ajudar, porque esse é o serviço dela. Você pode chegar falando isso para aquela pessoa. E pode ser até mesmo que aquela pessoa te ajude. Agora, como vai ser essa ajuda? Essa pessoa, ela pode muito bem ter um certo tipo de resistência à nossa ajuda. Então, às vezes ela poderia nos ajudar resolvendo aquilo em 3 minutos, aquilo vai demorar 1 hora para ser resolvido, porque aquela pessoa não tem nem um pouco, não tem a mínima vontade de te ajudar, porque você não se mostrou disponível, nem mesmo educado, nem mesmo gentil. Então, uma coisa que poderia ser resolvida em 3 minutos, a pessoa ali te deixa, deixa ali resolvendo sozinho 1 hora e só resolve depois quando ela não consegue mais postergar devido a essa resistência, por ter se sentido ofendida, por ter sentido que a gente não foi educado, por ter sentido que de alguma forma a gente estava atacando aquela pessoa pessoalmente, e a gente estava ofendendo aquela pessoa pessoalmente. E aí, se a gente traz uma comunicação diferente para na hora da gente se expressar, pedir um favor, né, pedir opinião até mesmo de outra pessoa, é mais provável que se a gente faz isso de forma empática, gentil, que a outra pessoa ela se sinta com menos resistência à nossa ajuda. Isso não significa que a gente vai estar controlando o comportamento das outras pessoas. Eu quero deixar isso bem claro para que a gente não entre nesse tipo de pensamento. Eu vou falar assim, porque aí a pessoa ela vai fazer o que eu quero. Porque aí a pessoa não vai ter como negar, porque eu vou estar sendo super simpático, super educado. Não, não é essa questão que eu estou trazendo aqui. Nem acho que é uma coisa muito legal de se fazer, você controlar, tentar manipular as pessoas indiretamente com o seu comportamento, com a forma como você se comunica, né? Eu acho que se você podendo fazer isso de uma forma genuína e realmente levando em consideração o respeito à outra pessoa, o espaço da outra pessoa, não tem muita necessidade de você ficar controlando. Não vejo muito sentido nisso, pelo menos na minha vida. Mas quando a gente tem esse cuidado, a gente chega para a pessoa sem apontar os erros dela, sem querer julgá-la, sem querer ofendê-la, é muito provável que essa pessoa sinta menos resistência e nos ajudar. E isso em relacionamentos afetivos também, em amizades também. A gente pode falar uma coisa para um amigo nosso com raiva, com grosseria. A gente pode falar uma mesma coisa com um tato, sabe? A gente saber ali. E claro que existem momentos que a gente tem que falar algumas coisas que são desagradáveis. Isso acontece de se ouvir. Porque são verdades, precisam ser ditas. Mas a gente pode fazer isso de várias maneiras. A gente pode escolher a forma como a gente vai trazer essa informação, trazer essa verdade. A gente pode aproveitar essa oportunidade e juntar toda aquela nossa raiva guardada e jogar na cara da outra pessoa, né? E ofender a outra pessoa, em atacar indiretamente a outra pessoa, né? Usar aquela pessoa ali de saco de pancada. Ou a gente pode tentar entender ali como que é a melhor forma de falar isso, como que eu posso usar o meu tom de voz, como que eu posso usar as palavras aqui para que eu não faça com que a pessoa se sinta ofendida.
para que mesmo que eu esteja falando de um comportamento que ela teve, ela não sinta julgamento da minha parte. E aí a gente vai... E assim, não tem regrinhas, não tem como a gente ter regrinhas. Ah, você vai falar assim, você vai fazer assim. É a gente que tem que sentir em cada momento. Mas pra gente poder fazer isso, a gente precisa ter um pouco de presença. E a gente precisa, sabe, ter esse movimento de sentir aquilo que a gente vai falar antes de falar. De intuir aquilo que a gente vai falar antes de falar. Em alguns momentos, a gente pode ter muita vontade de falar uma determinada coisa pra alguém, mas se a gente falar daquele jeito atropelado que a gente está acostumado, aquilo vai sair estranho. Então talvez seja um momento de esperar um tempo para a gente mesmo processar as nossas emoções, para a gente poder pensar na melhor forma de falar e aí chegar para aquela pessoa falando de uma forma mais empática, mais educada, mais gentil para aquela pessoa. Para que a relação possa não ter nenhum atrito ali entre os egos. Porque a gente já vive num mundo com relações, com pessoas, onde a gente tem percepções, valores diferentes, onde cada um tem um nível de consciência diferente. Então já tem já tem isso como atenuante, o nível de consciência. Que cada um tem suas particularidades, cada um vê as coisas da própria maneira. Então, já é uma coisa que pode vir a calhar como um atrito entre o seu ego e da outra pessoa. Quando você tem um cuidado maior por consideração e respeito ao outro, você consegue ir driblando esse atrito entre a sua forma de pensar e a forma de pensar da outra pessoa. É claro que eu estou falando de situações onde a outra pessoa não está machucada emocionalmente, ou ela não está com raiva naquele dia, ou ela não é sensível demais, e sensível entre aspas, né? Ela não é assim, se sente ofendida por qualquer coisa, ou está muito machucada e se sente ofendida por qualquer coisa, né? Isso que eu quero dizer. Não estou falando desses casos, estou falando dos casos onde a pessoa ali, ela a gente tem que ter responsabilidade daquilo que a gente fala, do jeito que a gente fala, porque a gente pode falar de 1001 maneiras diferentes. E aí quando a gente escolhe uma forma de comunicação mais empática, a gente diminui um tanto a resistência. Porque assim, quando uma pessoa chega pra você brigando com você, salvo raras exceções, quando a pessoa chega brigando pra você, se você conseguir não deixar o seu emocional entrar na frente, não deixar o seu ego entrar na frente e se ofender e brigar com outra pessoa, o que você vai ter que fazer? Imagina que quando a gente envia... Quando a gente fala algo para as pessoas, dá uma mensagem, dá a nossa opinião, é como se a gente desse um presente, uma coisa, que tem um conteúdo e tem uma embalagem. Então, eu dou esse conteúdo. A mensagem, o conteúdo pode ser o mesmo. Mas eu posso escolher qual embalagem eu vou dar para aquela pessoa. E aí, o que acontece? Se eu falo de uma forma grosseira, agressiva, se eu tento ofender a pessoa indiretamente, se eu tento desvalorizar, desqualificar a outra pessoa de uma forma indireta, aquela pessoa, se ela não se deixar levar pelo emocional e pelo ego e brigar comigo, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que pegar aquele meu presente, vai ter que desconsiderar a embalagem, desconsiderar a forma grosseira que eu falei com ela, desconsiderar a grosseria, desconsiderar tudo, fazer um esforço de desconsiderar tudo, de respirar bem fundo, desconsiderar tudo aquilo que a gente está falando, que a gente falou para ela, para entender o que é que eu quis dizer com o meu conteúdo. Só que assim, tem relações onde fazer esse esforço não vale a pena. Tem situações onde fazer esse esforço não vale a pena. Então a gente não pode esperar que todas as pessoas vão fazer um esforço de retirar toda a nossa grosseria da nossa comunicação e tentar entender o que é que a gente estava querendo dizer. Esse é o nosso trabalho. A gente precisa dar um conteúdo, dar uma mensagem, um presente com a melhor embalagem que a gente puder, mais bonitinha. Que não tenha chance de machucar outra pessoa, cortar outra pessoa. Bonitinha. Que não seja, que seja bem arrumada, bem harmoniosa. Essa parte é da nossa responsabilidade também. E aí a gente pode falar de qualquer maneira, pode falar com grosseria, com raiva guardada, usar outra pessoa de saco de pancada, só que a pessoa
aí a escolha da pessoa se ela quer desconsiderar toda aquela sua grosseria e agressão pra tentar entender o que é que você tá querendo dizer com aquilo tudo. Ou ela pode, que eu acho que é o caminho mais rápido, mais fácil e que a gente está mais habituado a fazer, é simplesmente entender aquilo como uma afronta, como um ataque e começar a se defender. Porque se sente atacada. Porque foi atacada. Não é porque eu tive uma boa intenção em falar, mas se as minhas palavras eu não tive esse cuidado, aquilo vai continuar podendo sendo recebido como uma arma, como uma violência, como uma agressão, se eu não tenho cuidado daquilo que eu falo. Então não importa se a intenção é boa ou ruim, se eu pegar uma espada e enfiar na outra pessoa, vai doer. Não importa se a minha intenção era, deixa eu te ajudar. Não, né? Eu preciso alinhar a minha intenção daquilo que eu estou trazendo com a forma de comunicação, com a forma como eu expresso. Isso em tudo. Desde a vida profissional, desde da vida afetiva, desde relacionamento com amigos. Às vezes um amigo te pede uma opinião sobre algo e aí você tem uma coisa que às vezes é desconfortável de dizer para um amigo e você sabe que é necessário ser dito para que ele possa abrir os próprios horizontes, para que ele possa enxergar aquela situação de uma forma diferente. E você pode fazer isso como? Brigando com ele, usando de saco de pancada, falando pra ele, nossa, mas você errou aqui, mas você sabia que isso era errado, e por que você fez isso? Você pode falar dessa forma, você pode falar, olha, pelo que eu entendo, né, estou dando um exemplo aqui, mas por exemplo, pelo que eu entendo, isso não é uma coisa muito legal, assim, não quero te julgar, não é minha intenção te julgar, mas eu acho que não é muito legal. O que você acha? O que você sente? Você sente que isso foi legal? Você sente que de alguma forma você teve a intenção de machucar outra pessoa com essa atitude? O que você sente sobre isso? Eu sinto que talvez você poderia ter feito dessa forma, falado dessa forma, assim, mas é o que eu penso e aí você tem que ver se isso é verdade pra você ou não. Você pode modificar de várias formas, eu tô dando exemplos aqui muito aleatórios, mas assim, você pode modificar a forma como você se comunica de 1001 formas. E aí a gente pode cuidar e ter esse cuidado de cuidar da nossa embalagem, que a gente está colocando ali a nossa mensagem, é o que muitas vezes vai abrir portas no sentido de que vai fazer com que as pessoas não sintam resistência no trato com a gente e não se sintam atacadas. A melhor coisa que tem, gente, é a gente ter pessoas às quais a gente se sente confortável para falar aquilo que a gente sente, para falar as nossas vulnerabilidades. É claro que em algumas situações a gente não pode fazer isso porque a gente está em ambientes que não trazem esse tipo de vulnerabilidade. Não é a proposta do local, do ambiente. Mas, quando a gente está num ambiente adequado, com pessoas que são nossos amigos, são nossas pessoas íntimas, são pessoas que a gente estima, que estimam a gente, a melhor coisa que tem é quando a gente consegue se comunicar da forma como a gente se sente para aquela pessoa e não se sentir julgado. E isso não é só sobre a questão de como a gente escuta as outras pessoas, mas também a forma como a gente se comunica. Porque eu posso ficar ali ouvindo aquela pessoa, mas aí depois que eu ouço tudo, eu vou e uso a outra pessoa de saco de pancada e começo a falar dos erros dela. Eu começo a julgar aquela pessoa, eu começo a ofender aquela pessoa. Então, por mais que eu tenha ouvido aquela pessoa, eu revidei, eu fiz uma afronta, eu ofendi aquela pessoa de alguma maneira, ofendi o próprio ego daquela pessoa de alguma maneira. Então a gente pode escutar, procurar ter uma escuta empática, mas se a gente não tiver uma comunicação empática, talvez a pessoa ela sinta resistência a se comunicar com a gente. E aí eu vou percebendo que assim na minha vida, quando, é claro que a gente é humano, às vezes a gente fala algumas coisas de uma forma muito reativa, às vezes a gente está com raiva no dia, às vezes a gente está com algum problema familiar, algum problema de casa, às vezes aquele dia a gente não acordou muito bem, a gente não está com uma energia muito boa, e todo mundo vive isso, essa montanha russa todos os dias. Então alguns dias você vai estar bem e outros dias a outra pessoa vai estar bem. Mas o importante é que assim, a gente vai aprendendo aos poucos a ter esse cuidado de cuidar da forma como a gente se comunica, porque quando a gente começa a cuidar da forma como a gente se comunica e transmite as coisas que a gente pensa e sente, busca respeitar o espaço das outras pessoas, a opinião das outras pessoas,
quando a gente tem esse cuidado, é incrível como a gente começa a receber ajuda de pessoas que a gente, em momentos que a gente nem imagina. Em momentos que a gente nem imaginaria, em momentos que a gente nem pensaria. Às vezes, aquele seu esforço de sempre cuidar da forma como você falava, de repente o fruto que ele dá é que aquela pessoa se sente tão confortável com a sua presença, do jeito que você é, que essa pessoa acaba te tratando de uma forma tão diferente do que ela trata outras pessoas. Então, pela forma como você se comunica, às vezes com algumas... já percebi isso na minha vida algumas vezes. Quando a gente cuida bem da nossa comunicação e a gente busca colocar essa empatia, esse respeito ao espaço do outro, algumas pessoas elas têm por hábito procurar se defender o tempo inteiro, porque foi a forma como elas aprenderam a viver e sobreviveram assim na sociedade, é o temperamento delas. Também não penso que assim, é de tudo certo, mas também sem julgamentos aqui. Mas existem essas pessoas, isso é inevitável dizer, é um fato. Então, independente se é certo ou se é errado, existe. Então, existem pessoas que estão acostumadas o tempo todo a se defender, porque o tempo todo estão ali preparadas para a guerra, achando que as pessoas vão atacar elas, vão ofender. Quando você começa a ter esse cuidado, e às vezes não é da primeira vez, às vezes é de um convívio, quando você vai mudando a sua comunicação aos poucos, de repente, você começa a perceber que o seu trato, o trato daquela pessoa com você e com outras pessoas é diferente. Você percebe, entende? E aí você começa a fazer um link de que assim, esse seu esforço na forma como você se comunica e não julgar outra pessoa e não ofender, aos pouquinhos foi fazendo com que ela não precise colocar uma armadura para se comunicar com você. E é claro que existem casos e casos, mas quando a gente vai tendo esse empenho, esse esforço em se utilizando a nossa comunicação e ajeitando as arestas dela, não para ficar lindo, bonito ou para se ouvir, não é essa a questão, mas para se tornar mais doce, mais agradável, mais aconchegante, uma comunicação tranquila de se ouvir, calma, serena. Quando a gente começa a cuidar desse tipo de comunicação, a gente vai dando um espaço para as outras pessoas que a gente vai conversando e se relacionando, de que elas não precisam criar armaduras, criar um muro em volta delas, ou pegarem armas para conversar com você. E aí as pessoas, quando elas vão se relacionar com você, elas não vão com todo aquele ímpeto, com todo aquele medo de ser ofendidas. E aí você vai percebendo uma mudança em relação a como essas pessoas te tratam, como essa pessoa trata, por exemplo, outras, que às vezes não tem muito cuidado na comunicação, que às vezes fala de qualquer maneira, ou que às vezes também é tão pavio curto como ela, e os egos se chocam. Então, é claro que a gente tem que delimitar limites quando é possível, é claro que quando a gente se sente satisfeito com alguma coisa, é saudável também que a gente fale os nossos nãos, e então não estou anulando isso. O que eu estou dizendo é que assim, quando a gente começa a cuidar da nossa comunicação, é muito comum, como num efeito dominó, as coisas vão se encaixando porque a gente vai tendo esse cuidado de verdade. E tem que ser um cuidado de verdade. A sua intenção tem que ser essa consideração e esse cuidado com o outro. Se você seguir essa regrinha toda aqui vamos dizer, alguém dá para ter uma comunicação empática, mas a sua intenção for o controle do outro, mesmo que o outro conscientemente ele não saiba, racionalmente, aquilo é sentido, né? Para quem acredita numa visão mais energética, aquilo é sentido pela pessoa. Ela sente uma coisa estranha, ela sente que aquela pessoa, ela pode não estar aparecendo no externo, mas algo está estranho ali. Algo tem uma energia estranha, a gente sente. Então, se você fizer isso, isso tem que estar alinhado com a sua intenção verdadeira de considerar o espaço da outra pessoa, ser respeitoso com o espaço da outra pessoa, considerar a visão de vida da outra pessoa, colocar humildade na sua própria comunicação. Essa tem que ser a sua intenção. Se você usar isso tudo, procurar manter uma comunicação empática com a intenção de controlar o comportamento do outro, ou fazer com que o outro faça favores para você, então provavelmente os resultados vão ser diferentes. Você pode ter alguns resultados positivos, mas com certeza não vai ser dessa forma como eu estou dizendo. Então, eu estou frisando aqui para as pessoas que querem ter uma comunicação mais empática, porque sentem que isso faz sentido
e porque gostam muito de ter uma conversa onde o outro te respeita e você se respeita, e você respeita o outro, e cada um respeita a opinião de cada um ali, não tem desqualificação velada, não tem piadinha, não tem não tem alguém tentando te alfinetar ali, não tem alguém fazendo uma piadinha desconfortável pra você, falando que não tem nada a ver, que é só uma piada, entende? Quando a gente vai cuidando da nossa comunicação, a gente também vai tendo a possibilidade de encontrar pessoas que se sentem confortáveis com a gente, que gostam desse tipo de relação, e que aí a gente vai tendo essa troca empática, com muita compaixão, com muita gentileza, com muita educação. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.